Hoje, vamos trocar uma ideia sobre essa série que tá rolando no Prime Video, All Her Fault, que é um pacote completo aí pra gente conversar de psicologia, né? Então, vou dar uma geral sem spoiler pesadão. Então, assim, começa com a Marissa, né, indo buscar o filho pequeno Milo na casa de um amiguinho, aí bate na porta, uma mulher abre, em 10 segundos o mundo dela desaba, né? Aquela não é a casa do amiguinho, enfim, e o Milo não tá lá, e a partir daí vira aquele pesadelo absoluto de qualquer pai, mãe, enfim. Só que em camadas bem mais cruéis, né? Porque a história não é sobre onde tá o Milo, né? Mas é sobre o que acontece com o mundo inteiro quando a confiança vai pro chão. E é sensacional, assim, eu acho essa série, cara, é um soco psicológico, porque antes mesmo da gente saber o que aconteceu, a pergunta que o mundo fez, né, e faz é de quem é a culpa. E quase sempre, né, adivinha onde vai cair primeiro. Então, quando acontece alguma coisa grave com uma criança, o nosso cérebro, ele entra no modo tribunal. Então, a gente quer uma explicação clara, rápida e com um vilão ali definido, contornado, né, porque isso dá uma sensação ali de controle e tal. Então, se eu encontro o culpado, eu me sinto protegido. Se eu acredito que foi falta de atenção, aí ferrou, porque eu posso pensar, não, comigo não vai acontecer, porque eu presto atenção, né? Então, isso tem tudo a ver com a necessidade de previsibilidade, né? Porque o cérebro, ele odeia a aleatoriedade, né? Então, tem a ver com o viés de atribuição, porque a gente tende a explicar o desastre como uma falha moral de alguém, e não como uma cadeia complexa de eventos e tal, né? E tem um mecanismo bem humano que é transformar medo em julgamento. Então a série entra muito nisso, assim, achei animal, é bem visceral, né? Porque o desaparecimento, ele vira ali um holofote que ilumina cada micro decisão da mãe, né? Como se maternidade viesse com um contrato invisível de perfeição e qualquer coisa fora disso virasse sentença e aí vai lá, né? Todo mundo falando várias. Então, assim, eu vou puxar aqui um olhar bem da terapia do esquema, que é a minha abordagem clínica, porque encaixa, assim, lindamente, eu achei, né? Então, eu vejo a Marissa oscilando entre aquela, né, criança vulnerável em pânico, em desespero real, e um modo hipercontrolador tentando resolver tudo. Pô, dá para entender totalmente isso, né? Ela tá tentando recuperar o mínimo de chão, é desesperador. Só que do lado de fora, o mundo entra num modo crítico e punitivo, né? De quem é a culpa. E é aqui que fica mais perigoso, porque quando o mundo vira juiz, até a própria vítima vira ré. Então tem alguns esquemas que a série cutuca o tempo todo ali, fica de begezinho, principalmente em contextos de maternidade, de reputação e pertencimento. Então primeiro ali, né, o esquema de defectividade e vergonha, né? Quando um evento acontece, a pessoa ela não sente só o medo, muitas vezes vem um pacote inteiro junto. Eu sou uma fraude, eu não sou uma boa mãe, eu estraguei tudo. E a vergonha não é assim, eu fiz alguma coisa errada, é tipo, eu sou errada. E aí a pessoa fica ainda mais vulnerável ao julgamento, porque começa a se defender de um tribunal interno e externo ao mesmo tempo. Outro esquema que grita ali é o da vulnerabilidade ao dano e à doença. O mundo fica mais perigoso ainda e de um jeito novo, né? Então o corpo ele entra em estado de alerta constante. Hipervigilância, né? Pensamento catastrófico, busca compulsiva por certeza. E isso bagunça a memória, atenção, tomada de decisão, não porque a pessoa é fraca, mas porque o sistema de ameaça tomou o volante ali da vida. E tem também a desconfiança e abuso, né? Depois de um choque desses, a mente ela começa a ter intenções, ela começa a ler intenções em tudo. Um olhar vira uma acusação, uma ausência de resposta vira prova. Então a pessoa começa a viver num filme de investigação interna. E vai reparando ali como a série ela vai construindo esse clima de paranoia realista, né? Não é a paranoia sem motivo, é uma mente tentando sobreviver num cenário onde a realidade ficou instável. Você vê muito isso também em pessoas que sofreram algum tipo de assalto, enfim, traumas assim pesados. Agora, tem uma camada muito atual aqui. A história, ela vira uma narrativa pública, né? Então, opinião, julgamento, teorias, gente que nunca te viu na vida com certeza absoluta sobre quem você é e o que você deveria ter feito e tal. E isso vai mexendo com um fenômeno psicológico pesado, né? Quando a dor, ela vira identidade social. A pessoa, ela deixa de ser alguém vivendo um trauma e vira a mãe daquele caso lá. E aí, o cérebro tenta recuperar controle de novo, só que agora com uma plateia ali, né? Apontando o dedo. Então, a série é bem ligeira em mostrar que o mistério não é só quem fez, mas quem eu sou quando todo mundo me olha como se eu fosse culpada. Então agora vamos para uma parte aí que eu acho também muito legal, que a série usa de um jeito bem interessante, que é a sinestesia. A sinestesia é quando o cérebro ele faz uma associação sensorial
automática e consistente. É tipo assim, você ouve um som e vê uma cor, você lê um número e sente uma textura, você ouve uma palavra e ela tem um gosto. Não é no sentido de metáfora, não é imaginação, nada disso, não é alucinação. É um jeito de percepção que costuma ser estável ao longo da vida em quem tem, assim, é bem raro mesmo. E sabe o que eu achei, assim, muito genial? Enquanto o mundo lá tá no grito, né, na opinião, na caça às bruxas, o que ajuda a puxar um fiozinho de verdade ali é uma percepção sensorial, né, que é impossível de se falsificar. Então a sinestesia do Milo vira quase um antídoto contra essa narrativa, porque a narrativa todo mundo inventa, a percepção não tem como, né? Bom, e isso é muito real na vida, né? Trauma, ele não mora só em pensamento, mora em som, em cheiro, em cor, em sensação corporal. Às vezes a pista que muda tudo não é uma lembrança, é um detalhe sensorial que passou batido. E essa série é viciante, né? Porque ela dá dopamina de mistério, mas ela também irrita, porque encosta num medo primal ali, a sensação de que você pode fazer tudo certo e ainda assim perder o chão. E aí o cérebro tenta negociar, né? Me mostra aí onde ela errou para eu me sentir seguro. Só que a série é cruel do jeito certo, ali. Ela te obriga a encarar que controle total é fantasia, né? Que o controle no fim não existe, que muitas vezes quando a gente aponta o dedo, a gente está tentando anestesiar o próprio medo. E o Peter, ele é o marido, né? O pai ali, ele é o tipo de personagem que chega a arrepia, né? Porque ele não aparece tipo como um monstrão e tal. Ele é um cara ali aparentemente normal, meio maletão ali, né? Aquela carinha meio assim, mas é prestativo, né? O cara que segura tudo. Só que por baixo tem uma lógica ali rodando, né? Que é posse e controle e tal. E o mais ali, assim, é que ele não faz as coisas por impulso, não é um surto, é projeto, né? É alguém que sustenta a mentira grande por anos, com calma ali, né? Parece que o cara tá negociando, sei lá, um documento ali. Ele entende a emoção o suficiente para usar, não para comover, né? Ele lê as pessoas ali como um mapa, onde dói, onde cede, onde ameaça, ele vai instrumentalizando ali, né? As pessoas que estão em volta dele. Então o Peter, ele é um retrato ali do perigo de confundir amor com posse. Ele não ama no sentido de vínculo, ele ama no sentido de propriedade. E, tem inúmeros casais que vivem essa dinâmica e muitas vezes uma das partes, aquela da vítima, nem percebe, né? No fundo ali, All Her Fault não é só sobre um desaparecimento, é sobre como o pânico faz a gente chamar julgamento de proteção e como a necessidade de controle, né, quando vira ali uma regra, destrói tudo no caminho. Então assim, tem gente que não quer te perder, quer te possuir, e quando a vida para de obedecer, essa pessoa não entra em luta, ela entra em controle. E na real, se for pensar, acho que assim, a grande habilidade da vida é a gente conseguir viver um pé no caos e um pé na ordem, né? Não dá para ficar com os dois pés numa bagunça, tudo no improviso, tudo ali resolvendo na hora, tudo no impulso, e nem com os dois pés também ali no controle, né? Na ordem, no que tem que ser feito. Então é essa habilidade aí, né? De fazer uma coisa mais no imprevisto, uma coisa mais ali pensada, conseguir passear, né, por esse caminho ali. Então é sensacional. Depois conta aí o que você achou da série. Tem outros personagens ali no entorno também que são super importantes e bem legal. Acho que foi uma das séries mais legais que eu vi nos últimos tempos e por isso que eu tô aqui no canal, inclusive, falando sobre e querendo saber o que você achou. Vamos trocando ideia, comenta aí, beleza? Valeu demais. Ai, gente, eu sempre esqueço da parte do comenta, compartilha, divide, mas é isso aí, né? Se você achou legal, pô, bora aí, manda pra frente, manda pra quem você conhece que estuda psicologia ou que é psi, ou pra quem é curioso desse universo, e vamos somando aqui a nossa comunidade de pessoas que amam uma funilaria mental. Valeu!